Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, 27 de maio de 2025, do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo, e hoje está cheio de absurdo. Eu vou começar por aquele show de machismo no circo que se tornou tanto o Senado quanto a Câmara. O brasileiro não sabe votar, a gente já sabe disso, né? Infelizmente, porque não tem educação política, não se trabalha isso. E aí coloca cada ser desprezível nessas casas, entupiu o Senado e a Câmara de gente do centro, da direita e da extrema direita, e a gente tem espetáculos horrorosos como o que a pobre Marina Silva foi obrigada a passar hoje, uma comissão no Senado. Tá bom? O problema é o seguinte: pro público desses imbecis aí, esse show de machismo que eles dão rende. Rende votos, rende apoio, rende clique, like, essa porcaria toda. Porque muitas pessoas da extrema direita, da direita, do centrão, são machistas, inclusive mulheres, que acham que o que aconteceu com a Marina hoje tá tudo bem. Tá? Vem aqui, quem não viu, deu sorte, porque foi horroroso, mas vamos lá. O sujeito mandou a Marina se pôr em seu lugar. Marcos Rogério, eu dou um doce se vocês adivinharem de que partido ele é. Adivinhou aí? Exato, do PL, de Rondônia. Ele ironizou queixas da ministra e a impediu de falar durante a audiência no Senado. Tá? Depois ainda teve aquele chongo do Plínio Valério, que falou outro dia, que eu trouxe aqui no jornal também, que ele teve que ouvir a Marina falar e tinha vontade de enforcar ela. Mas não é machismo. Esse Plínio Valério disse hoje que a respeitava como mulher, mas não como ministra. Você pode não gostar do trabalho da Marina, do Ministério do Meio Ambiente, mas você tem que respeitá-la, tanto como ministra, quanto como mulher. Ponto. Eu acho que quanto a isso não há discussão. Não há discussão. Não é mesmo? A discussão começou quando a Marina disse que se sentiu ofendida por falas do Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e questionou a condução dos trabalhos feita por Marcos Rogério. Rogério havia cortado o microfone da Marina várias vezes, impedindo-a de falar, e ironizou as queixas dela. A ministra respondeu dizendo que ele gostaria que ela fosse uma mulher submissa, e eu não sou, disse ela. Sentado ao lado da ministra, Marco Rogério olhou para ela e disse: "Me respeite, ministra. Se ponha no seu lugar." Aí eu queria perguntar para esse aloprado do Marcos Rogério, qual seria o lugar da ministra? É na cozinha o lugar dela? É isso que você quer dizer, machistinha? Que ela não pode estar lá porque ela é uma mulher? É isso? A declaração provocou um novo tumulto e ele tentou se explicar. Disse que na verdade referia-se ao lugar de Marina como ministra de Estado. Você é que tinha que se manter no seu lugar como um senador e respeitar a ministra que está do seu lado. Os ânimos continuaram exaltados. O senador Plínio Valério, o do enforcar, esse não é do PL, esse é do PSDB do Amazonas. O PSDB ainda tá lá respirando, mas ele vai para alguma dessas porcarias aí. Ele afirmou que era preciso separar a mulher da ministra, porque segundo ele a mulher merece respeito e a ministra não. Ao que a Marina disse o seguinte: "Sou uma mulher de luta e de paz, mas nunca vou abrir mão da minha luta. Não é pelo fato de eu ser mulher que vou deixar as pessoas atribuírem a mim coisas que eu não disse", disse ela. Não é a primeira vez, é negócio da enforcar e tal. Marina pediu que o senador se desculpasse e advertiu que, caso contrário, ela deixaria a audiência. "Não vou pedir desculpas", respondeu Plínio. A ministra então se levantou e deixou a sala. Cara, o tal do Marcos Rogério ainda ameaçou convocá-la para falar como presidente da comissão, o que tornaria obrigatória a sua presença. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, acusou o Marcos Rogério de machismo e de ter desrespeitado Marina. É óbvio, né, porra? O líder do PT no Senado, o Rogério Carvalho, também saiu em defesa da ministra e defendeu que ela abandonasse o local. Em nota,
Marcos Rogério afirmou que em nenhum momento houve qualquer manifestação que buscasse diminuir ou desqualificar a menina. Não, imagina, você foi super respeitoso e educado, Aloprado. Me disse ter sofrido um ataque pessoal e infundado por parte da Marina Silva. O sujeito tem a capacidade de dizer que ele foi atacado pela ministra. O que se viu foi uma tentativa de transformar um episódio de discordância política e institucional em uma falsa narrativa de agressão de gênero, diz a manifestação do sujeito. O presidente do Senado, nosso querido Davi Alcolumbre, informou que não vai comentar o episódio. Ai, cara, é um absurdo esses caras. Por isso que eu falo aqui todo dia, preste atenção em que vocês votam, meu. Encheram as casas, o Senado, a Câmara, de gente machista, misógina, transfóbica, xenófoba. Aí dá essas merda aí, não respeitam ninguém. Cara, que absurdo. Aí tá tendo essa semana lá um monte de oitiva com testemunhas das defesas, né? E hoje um foi lá. O Djairlon, olha que nome bonitinho, Djairlon Henrique Moura, ex-diretor de operações. Ele foi lá como testemunha do Anderson Torres, testemunha de defesa. Só que ele confirmou a ordem para blitz no Nordeste. Ele é ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. E ele, em depoimento hoje, confirmou que recebeu ordens do Ministério da Justiça para fazer blitz em ônibus com destino à região Nordeste durante as eleições de 2022. Segundo ele, a ideia de fiscalizar os veículos saídos de São Paulo e do Centro-Oeste era inspecionar se havia transporte regular de eleitores e de dinheiro. Tá. E não dificultar o acesso de eleitores às urnas como aponta a acusação. Cara, é muito cara de pau. Aspas pra ele. Foi solicitada a realização de uma operação antes da eleição dos ônibus que saíssem de São Paulo e da região Centro-Oeste com destino ao Nordeste com votantes e recursos financeiros que já estavam em investigação pela Polícia Federal. E mais de 60% dos veículos não demorou mais que 15 minutos. Querido. Os caras são muito cara de pau, velho. E aí ele afirmou que o então ministro Anderson Torres pediu para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal se empenharem o máximo possível para realizar o policiamento durante as eleições e evitar crimes eleitorais como o transporte de valores e o transporte irregular de eleitores. Sendo que o Alexandre de Moraes tinha determinado na quinta-feira que não poderia ter blitz no fim de semana da eleição. Não podia ter blitz, porque o pessoal já estava sabendo. Então, cara, eu vou te falar um negócio. Os caras não têm a menor... Não tem a menor... Não tem cara de pau. A cara de pau é uma coisa assustadora. Entendeu? O que esses cretinos fizeram com a Marina hoje? Eles não sabem. Eles não sabem esconder os preconceitos deles. Entendeu? Aí tem o outro lá, o nosso querido Ciro Nogueira, que é um tigrão quando é pra falar da Janja, quando é pra se reunir com os empresários aqui em São Paulo, pra falar que não vai ter esse negócio de isenção de imposto de renda porcaria nenhuma, tal. Mas o que ele gosta mesmo não é de um tigrão. Ele gosta de um tigrinho, né? É de um tigrinho ele gosta. Presta atenção nessa daqui. A Soraya Tronic, ela pediu a retirada do Ciro Nogueira de CPI das Bets por vínculo com o investigado. A senadora e relatora da CPI das Bets, a Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, pediu que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, fosse retirado dos membros da comissão. Hoje, a remoção seria para preservar a imparcialidade e a credibilidade dos trabalhos investigativos dessa CPI, tendo em vista a proximidade do parlamentar com os investigados pela CPI. Porque o que o Ciro Nogueira fez? Ciro Nogueira, o tigrinho, teria viajado à Europa em um jatinho de um empresário alvo da CPI das Bets. Os caras não têm a menor... Não esconde, sabe? É um absurdo isso aqui, cara. Ele é presidente nacional do PP, hein? Lembre-se disso. Ele embarcou na quinta-feira, dia 22, para a Europa em um jatinho particular do empresário piauiense Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, dono de empresas de quê? De apostas online, que disponibiliza jogos como o
Fortune Tiger, popularmente conhecido como o jogo do Tigrinho. Então o cara tá na CPI das bets, que está investigando esse tipo de empresa, e ele vai pra Europa no jatinho do cara. Ah, mano, você tá de brincadeira, cara. A Folha de São Paulo confirmou com ao menos 3 pessoas a viagem do senador no avião do empresário, que também levou a esposa e influenciadora Pamela Drude. Nunca ouvi falar, graças a Deus. O voo partiu do Aeroporto Executivo São Paulo Catarina, em São Roque, após Ciro Nogueira ter ido de helicóptero do Hotel Grande Mercury Ibirapuera, na capital paulista. Por isso que a Tronic pediu pro infeliz sair da comissão. Ah, isso aqui é outra boa, né? Porque tratar a ministra mal, eles tratam. Mas quando foi lá, a tia das Beth, lá que eu esqueci o nome daquela mulher, não conhecia. Graças a Deus, minha vida era muito melhor antes de eu conhecê-la. Os caras, porque ela tem milhões de seguidores e ganha uma puta grana com esse negócio de bets. E tem muito dinheiro de bet envolvido na política brasileira. E tem muita bet, a grande maioria, envolvida com crime organizado. Todo mundo sabe disso. Aí os caras vão, tiram foto, quer fazer selfie, tratam super bem, não é mesmo? Agora, quando é a ministra do meio ambiente, é o espetáculo que a gente viu. Não tem. É impressionante, cara. É impressionante. Quer ver outra impressionante? Olha essa daqui. Já tinha falado essa semana passada, eu já não lembro mais sobre trabalho escravo lá. Dona do Rock in Rio entra na lista suja por trabalho escravo no festival. Reportagem do Leonardo Sakamoto e do Diego Junqueira no Repórter Brasil. A Rock World, empresa responsável pela organização de festivais como o Rock in Rio e o The Town, foi incluída pelo Ministério do Trabalho e Emprego no cadastro de empregadores responsabilizados por mão de obra análoga de escravo, conhecida como a lista suja. Em dezembro de 2024, uma força-tarefa de auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro e procuradores do Ministério Público do Trabalho da Primeira Região concluíram uma operação que resultou no resgate de 14 pessoas submetidas a condições de trabalho análogo ao de escravo no festival. Cara, a fiscalização foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, o responsável pela lista suja. Auditores do Ministério autuaram tanto a terceirizada quanto a empresa tomadora de serviço. Puta, mano. Ó, eu não sei o que a gente faz mais, cara, nesse mundo. Sério mesmo. A fiscalização aponta jornadas de 21 horas de trabalho. O link tá aqui na descrição do vídeo, como todo dia, tá? O resgate teve início em 22 de setembro, durante fiscalização para verificar se os expositores, comerciantes e contratantes de músicos estavam cumprindo as obrigações trabalhistas. Parte dos trabalhadores eram levados a dobrar a jornada por dias seguidos, na esperança de receber mais. É isso aí. Por isso que eles querem as pessoas pobres. Eles querem os pobres para eles poderem explorar. É muito óbvio. Chegando a trabalhar por 21 horas seguidas e descansando por apenas 3 horas. Eles começavam a jornada às 8 da manhã e iriam até às 17. Quando dava o horário, o supervisor perguntava: quem quer dobrar? E eles iam até às 5 da manhã. Então os caras trabalhavam das 8 da manhã às 5 da manhã do dia seguinte. O problema é que já retornariam 3 horas depois, entenderam? Os caras trabalhavam das 8 às 5 da tarde. Às 5 da tarde pegavam outro turno que ia até às 5 da manhã no dia seguinte. E às 8 da manhã do mesmo dia começava de novo. Então os caras trabalhavam 21 horas e descansavam 3. E onde é que dormiam? Lá no chão, em cima de jornal, papelão, usando mochila de travesseiro, utilizando um banheiro improvisado, absolutamente um lixo, afirmou a coluna o auditor fiscal do trabalho Alexandre Lira, um dos coordenadores da operação. Os fiscais encontraram os 14 trabalhadores precariamente sobre papelões, sacos plásticos ou lonas, alguns com cobertores, demonstrando que havia um planejamento prévio para pernoitar no local. Parte das trabalhadoras resgatadas tomavam banho de canequinha no banheiro feminino pela falta de chuveiro.
Para garantir que homens não entrassem no local durante seu banho, tinham que tirar a maçaneta da porta do sanitário. Era uma jornada exaustiva, carregavam peso, sem uma recomposição de energia e sem uma devida alimentação, claro. Aliás, segundo os trabalhadores, até a marmita chegava azeda às vezes. Quanto eles ganhavam? De 90 a 150 reais por dia. Tá bom? Cara, não sei, eu não sei como a gente chegou nesse ponto. Aqui tem o que a Rock World tá falando que não fez porra nenhuma, como sempre, é o normal, né? Aqui também tem uma outra matéria falando da Volks, que está sendo investigada também. A gente já trouxe a Volks aqui, ainda quando a Alice fazia parte do canal, que ela estava sendo, por questão de trabalho escravo numa fazenda durante a ditadura. Aqui, a Volkswagen encara na justiça denúncias de escravidão em fazenda apoiada por ditadura. A empresa é acusada de escravizar centenas de trabalhadores rurais entre 1974 e 1986, em projeto de pecuária e extração de madeira na Amazônia. Eu já trouxe essa matéria aqui o ano passado, vou colocar também aqui no link da descrição do vídeo, tá? E para acabar, a batalha do Trump contra Harvard e contra a educação no geral segue. Trump manda suspender concessão de visto a estudantes estrangeiros. Um comunicado interno foi enviado a todos os consulados dos Estados Unidos, orientando que não sejam realizadas entrevistas com os candidatos. A informação foi publicada pela agência Reuters esta terça-feira, dia 27. Os processos estão suspensos e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil já começou a orientar estudantes a procurarem os consulados. O governo dos Estados Unidos ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. De acordo com o site Político, esse é o nome do site, tá? Uma fonte da diplomacia americana afirmou que Washington também está considerando passar a analisar as redes sociais de todos os solicitantes desse tipo de visto necessário para que pretende fazer qualquer curso nos Estados Unidos. Então, basicamente, vai lá olhar a sua rede social. Se você criticar a extrema-direita, não precisa criticar o Trump. Se você criticar Israel, se você criticar os Estados Unidos, o Brasil, o Bolsonaro, esse bando de extremista da direita, você não vai conseguir o seu visto, o que também não é ruim, né? Vamos combinar. E ele falou que vai asfixiar, ele mandou todas as agências dos Estados Unidos encerrarem os contratos com Harvard, o que daria um prejuízo de milhões de dólares para Harvard. E ontem ele disse que a intenção dele é tirar 3 bilhões de dólares, obviamente, né, de repasse para Harvard. Ele quer asfixiar. E não é diferente de tudo que a extrema-direita faz. Quando o Hitler estava no poder, o fascismo, o neofascismo, estava no poder lá na Alemanha, ele atacava quem? A educação, as instituições de educação. O Trump faz o quê? Ataca as instituições de educação. Bolsonaro, durante os 4 anos, fazia o quê? Atacava as universidades, é lugar de maconheiro, só tem droga, não é essa merda toda. O Nunes está fazendo o quê? Atacando os diretores de escola. Está começando com os diretores de escola. Vai chegar nos coordenadores, vai chegar nos professores. O que o Tarcísio faz? Privatiza. Privatiza a escola e o que ele não privatiza, ele transforma em escola cívico-militar. Esses caras têm medo da educação. Eles têm medo que as pessoas tenham educação, que as pessoas aprendam senso crítico, porque eles odeiam Paulo Freire por causa disso. Tá aqui, o Trump é só mais um. Lembrando, os links das matérias estão na descrição do vídeo, tá bom? Leiam todas, leiam muito, para vocês não serem enganados por essa corja da extrema direita, tá bom? Essa foi a edição desta terça, dia 27 de maio de 2025 do Cidadania SA. Curtiu? Deixa o like aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Vamos aumentar aqui a nossa rede, pra gente pelo menos se ajudar um contra o outro. E comente também quem gosta. Quem gosta, comente. Comenta aí que tá curtindo. E se tiver coisas absurdas acontecendo aí na sua cidade, na sua região que você gostaria de ver aqui, manda aí pra mim nos comentários. Falou, um abraço e até amanhã.